Guerra civil. No Egito, esse passou a ser o grande temor depois do massacre de centenas de opositores islâmicos. O número de mortos superou os 600 e continuava subindo nesta quinta-feira, assim como os sinais de que a violência política vai continuar. O governo militar decretou estado de emergência e autorizou as forças de segurança a atirarem para matar, se forem desafiadas. Mas isso não impediu que os seguidores da Irmandade Muçulmana voltassem às ruas, incendiassem delegacias, prédios públicos e pelo menos 7 igrejas dos cristãos coptas. Os protestos são contra o golpe que derrubou o presidente islâmico Mohamed Morsi em junho. A repressão gerou forte condenação internacional, inclusive do presidente americano Barack Obama, e evidenciou mais uma vez o dilema do Egito e de outros países do Oriente Médio depois da Primavera Árabe. Como lidar com a combinação entre islamismo e política? Certamente não com um massacre, afirmou Mohamed El-Baradei, Nobel da Paz e vice-presidente no governo nomeado pelos militares. Em protesto, ele renunciou ao cargo e alertou, abre aspas, o que aconteceu só favorece os pregadores do terrorismo. Fecha aspas. Para falar do massacre no Egito e explicar por que as esperanças da Primavera Árabe terminaram dessa forma, nessa escalada de violência, recebemos Arlene Clemecha, professora de História Árabe da Universidade de São Paulo, e Reni Ozzi Cuquier, cientista político, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de saber de vocês qual é a avaliação, quer dizer, essa demonstração de força dos generais egípcios, banho de sangue. Afinal, é força ou é fraqueza do golpe? O que vocês acham? Eu acho que é fraqueza por um certo ponto, mas os militares estão se aproveitando do momento. No momento que eles tiraram Morsi do poder, eles viram que eles tinham um apoio popular. Isso não aconteceu por uma vontade própria, mas as manifestações para derrubar o Morsi foram muito grandes, então eles falaram, é agora ou não fazemos mais isso. Então está na hora da gente aproveitar esse apoio popular que os militares ainda têm perante a população, esse momento de insatisfação com a Irmandade Muçulmana, e ir lá e falar, vamos tentar agora espremê-los, acabar com o oponente político. Só que isso pode se voltar contra eles, muito perigoso, a situação é muito grave, o Egito pode seguir um caminho de uma guerra civil, e uma guerra civil no maior país árabe de todos, nos moldes talvez de alguma coisa próxima à Síria, porque se a Irmandade Muçulmana decidir pegar armas e a sociedade egípcia se fragmentar inteira, é algo que vai ter uma repercussão muito grande para todos os países da região, para o próprio Egito, enfim, difícil você trazer ordem de novo para aquilo ali. Então eles foram muito arriscados, arriscaram demais, foi muito perigoso isso, e a gente já está vendo a resposta, né? Igrejas queimadas... que acham que foi um golpe dentro do golpe, quer dizer, um endurecimento do golpe no sentido de cristalizar a posição do general Al-Sisi no poder, né? Será que é? Veja, o Egito sempre teve sob o comando do exército, desde a Revolução dos Oficiais Livres de 1952, a ascensão de Nasser ao poder em 1954, 2 anos apenas após essa tomada do poder pelos generais. E acho que esse momento foi muito importante para a gente entender o Egito hoje, porque quando aconteceu a Revolução dos Oficiais Livres, o Egito estava saindo de um período de uma monarquia constitucional, uma monarquia com um parlamento e ainda com a presença britânica. O fracasso dessa monarquia constitucional permitiu que Nasser tomasse o poder dizendo o seguinte, nós tivemos 30 anos de parlamento que não conseguiram expulsar os ingleses daqui. 30 anos de parlamentarismo monarquista, né, que não resolveram a nossa independência. Vamos acabar com o parlamento, não precisamos disso. Então surgiu um governo autoritário após um fracasso de um movimento nacionalista. Hoje esse governo autoritário começa a dar lugar a uma transição democrática, só que quando eles formam uma constituição, forma constituinte, uma nova constituição, um parlamento, esse parlamento surge com outro grave problema para a sociedade como um todo, que é uma dominação islamista.
né? E a população, amplos setores, muito descontentes com o fato de que a nova Constituição era uma Constituição com fortes colorações islamistas e com coisas do tipo, o presidente tem que ser muçulmano, né? Não pode ser nem copta, nem mulher. Então, uma série de argumentos aí que Mas já era assim no tempo do Mubarak. Já no Mubarak havia legislação dizendo que todo funcionário público, todo servidor, todo cargo político importante era reservado a muçulmano. O cristão copta não tinha nenhuma chance. Era já um Estado islâmico, mas não como a Constituição nova estava conduzindo o país. Estava conduzindo o país para um Estado mais islâmico ainda, com maior influência, né, dessa islamização. E isso vai se conjugar com uma série de outros problemas, principalmente o autoritarismo que o governo Morsi vinha exercendo, vinha cada vez mais reunindo poderes, né? Bom, então, é uma série de fatores que acabaram desembocando nesse segundo levante revolucionário, que foi esse que, em 30 de junho, do movimento Tamarod, que levou 3 milhões de pessoas às ruas no Cairo, né? E derrubou, enfim, acabou derrubando o governo eleito. Agora há uma crise completa da credibilidade em relação às eleições, não é? Sem dúvida. A eleição também não é algo que você põe na cena que não vamos negociar uma nova eleição. Então, se o golpe é tão fácil. O que a gente tem que perceber, que acho que está claro no Oriente Médio, é que as sociedades árabes elas ainda são muito tradicionais e nenhuma dos grupos que estão ali, as opções políticas, são verdadeiros democratas. Nos anos 90, o Salamé, um cientista político libanês, escreveu um livro, Democracia em Democratas, e ele coloca a ideia dessa tradicionalidade da sociedade árabe, e que ela hoje se manifesta, seja no Egito ou na Tunísia, através da política islâmica, ou a gente fala de Síria, Iraque, e falamos do sectarismo religioso, que também é uma disputa nessa mesma linha, ou uma questão tribalista de Iêmen e Líbia, por exemplo. Mas o fato é que tanto militares quanto os islamistas, eles não são democratas. Então você tem dois grupos muito fortes no poder, ou com possibilidades de chegar ao poder, mas ambos não têm essa vontade, esse entendimento da democracia. Então a ideia da Primavera Árabe, de colocar ela, principalmente como a mídia ocidental colocou a Primavera Árabe, como uma movimentação entre forças democratizantes versus forças tradicionais autoritárias, ela não é bem assim. Mas não era um desejo da Praça Tahrir? Quer dizer, aqueles jovens, naquele momento, aquela resistência, não aspiravam a uma democracia mais parecida com a ocidental? Não, com certeza. E perderam as eleições, Mônica, no final. Inclusive, a democracia nunca é trazida por grupos de elite. Quer dizer, sempre são movimentos populares, movimentos amplos, que vão reivindicar a democracia. Então, de fato, no Egito e no mundo árabe como um todo, temos elites que não são democráticas. Mas em todos esses países, estamos vendo movimentos de massas que querem sim, inclusive no Egito, esses 3 milhões de pessoas nas ruas, essa vanguarda das mulheres, são por todas essas reivindicações. O problema é que onde é que está o poder, né? E o poder está em pequenos grupos de elite. Então, o que a gente está vendo hoje em todos esses países, e mesmo com essas diferenças, que eu não gosto nunca de exagerar o aspecto tribalista ou o aspecto, né, porque a gente parece que entra em outro mundo. Não, o mundo árabe tem problemas muito semelhantes aos nossos. Não é outro mundo tanto assim, apesar das especificidades. Mas o que a gente vê é que em toda parte há um forte movimento de que reclama por democracia, mas que se vê preso pelas elites que têm questões muito particulares, que não querem dividir esse poder. Elites religiosas, que têm um poder, militares, talvez... de famílias, todas as elites, né? Mas há uma combinação e uma contradição de forças aí, né? Mas eu acho que tem um viés aí, que apesar da população querer, ela almejar ter uma vida melhor, estar mais livre, ter direitos iguais, enfim, ela não tem uma total compreensão do que significa uma democracia. E aí, quando ela apoia e vota numa Irmandade Muçulmana ou no Morsi, e ele não entrega, ela continua apoiando ele, porque a população do Egito, ela está dividida. Eu acho que a população tem muita noção no mundo árabe do que seja democracia. Não é que a população não tenha, é que aqui também a gente às vezes não vota em alguns grupos que não são exatamente representativos. O que aconteceu? A Irmandade Muçulmana era o único grupo com uma ampla inserção dentro da sociedade no momento da primeira eleição. Hoje, a população já está muito descontente, amplos setores dela, com a Irmandade Muçulmana, depois que viu um ano de governo da Irmandade Muçulmana. Mas nem então, assim a população voltou para quem?
os verdadeiros democratas ali, se é que existem liberais democratas, ela voltou a apoiar os militares. Porque o apoio para os militares foi enorme naquele momento para tirar a Irmandade Muçulmana do poder. Não, veja, não é assim. O problema é quando a população vai para as ruas e diz a Irmandade Muçulmana está reunindo poderes excessivos, criando um governo autoritário e uma constituição islamista, queremos retirá-los. Se tivesse instituições para isso, seria o impeachment. Não tinha. Quem é que tinha o poder para isso? Os militares. Justamente. Né? E aí você tem um enorme problema, porque foi uma retirada à força. Mas a resistência, havia uma tentativa de negociação, digamos, dos militares e do governo provisório, no sentido de, então, voltar a alguma legalidade. Não é? A Irmandade Muçulmana também estava ambígua nessa negociação e alimentando uma resistência nas ruas, os acampamentos. Então, até que ponto a Irmandade Muçulmana é responsável pela absoluta crise desse governo provisório, que acaba numa chacina dessas, e até que ponto o governo não se interessava também em aproveitar a oportunidade para neutralizar essa resistência da Irmandade Muçulmana? Essa é a pergunta que ainda não foi respondida. Não, mas eu acho que a Irmandade Muçulmana teve uma oportunidade única, histórica, de chegar ao poder por vias democráticas, quando ela abdica de usar a violência nos anos 70, e aí ela escolhe usar outros métodos não violentos, e ela teve essa oportunidade. Ela foi eleita, ela chegou lá, e quando ela chegou lá, ela esqueceu e ela focou no seu projeto de poder, que era um projeto de acumular o máximo de poder, e foi perdendo o seu apoio da opinião pública, seja pelo aparelhamento do Estado, seja pelo que a Arlene comentou, que era a tentativa de mudar os valores e a identidade nacional egípcia, ou, assim, desde ministro da Educação, mudando os livros, querendo alterar o currículo das escolas. Enfim, tudo isso foi mostrando para a população qual era o projeto verdadeiro deles. E aí, só que eu me pergunto, né, o que eu acho que é interessante, acho que a gente precisa se perguntar é, até que ponto a sociedade egípcia ou a Irmandade Muçulmana não tem esse apoio popular em grande parte da população que concorda com uma visão mais religiosa, mais islâmica, um Estado mais religioso. As estatísticas são de que apenas 25% dos votos são para a Irmandade Muçulmana. Exatamente. O Mursi teria sido eleito com 51% dos votos por causa do apoio, digamos, dos que não queriam que os outros grupos vencessem, né? Não, exatamente. E a Irmandade Muçulmana, ela, se a gente for ver, ela é pouco homogênea. Temos aí dentro do que a gente chama de Irmandade uma série de colorações políticas até, né? Então, nesse momento, a gente tem uma Irmandade Muçulmana majoritariamente pragmática, com alguns destacamentos mais radicais, né? E essa Irmandade mais pragmática, ela tem um poder econômico muito forte, né? São homens de negócios, uma elite de negócios, que tem negócios com Golfo e assim e tal, e hoje mesmo tem se falado algo que me chama a atenção, na nacionalização dos postos de petróleo e gás, né? Ou seja, o que a gente tem por trás dessa disputa política entre militares e Irmandade Muçulmana é também uma disputa econômica pelas riquezas do país. Mas os que foram mortos violentamente são população pobre dos bairros mais miseráveis das várias cidades. Sim. E como massa de manobra dessas elites? Ou convictos do Estado Islâmico? São convictos, acreditam, fazem parte, são membros daquela ideologia e que não viveram a história lá atrás de quando a Irmandade Muçulmana foi perseguida, não experimentaram a perseguição e o resultado daquilo. Então é uma nova geração que entrou nesse processo agora, viu essa chegada ao poder, viu que não deu certo, e aí está o grande perigo, porque eles vão olhar e falar assim, o processo democrático não funciona. Então vamos recorrer à violência. Não sabe o custo da violência quando a Irmandade Muçulmana colocou as armas de lado. E vão incitar, e ainda mais tendo seus parentes, amigos mortos num confronto com o exército, vão acabar incitando ou voltando para as alas mais radicais da Irmandade Muçulmana. Uma coisa que vai acontecer daqui para frente, a Irmandade Muçulmana vai passar por uma crise interna de identidade por um bom tempo. Porque você vai ter essas duas forças aí dentro, as que não querem a violência e as que querem a violência, lutando e brigando. Qual é a forma de responder isso? Como que a gente retoma o poder? Como que a gente retoma o apoio popular? Essa divisão, de certa forma, afasta um risco iminente de guerra civil, como aconteceu na Síria. Bom, veja, para mim a esperança, e por isso eu estava lembrando esse aspecto econômico aí da Irmandade, das suas lideranças mais tradicionais, a única esperança que há de uma transição democrática, a meu ver, é conseguir trazer para dentro
dentro desse regime de transição, desse governo de transição, essas alas mais pragmáticas da Irmandade. Esses jovens que estão nas ruas são muito capazes de entrar, sim, como o Henrique está dizendo, numa via de radicalização, de jihadismo. São pessoas que podem se aproximar do Gamat Islamia, que é também um destacamento da Irmandade. A esperança que há é, dentre esses homens de negócio que podem ter uma atitude mais pragmática, que estão na Irmandade, entrar, porque precisa a Irmandade participar de um governo de transição. Não pode ficar excluída, né, se você quer Tendo sido eleito. Tendo sido eleito, exatamente. Mas o problema, Lene, é que o Morsi era considerado um desses pragmáticos. E quando ele chegou no poder, ele em alguns assuntos ele foi pragmático, por exemplo, na situação com o Hamas, no lidar com o Hamas, quando houve a crise com Israel, ele foi pragmático naquele assunto. Mas em todos os outros, na sua consolidação do poder, ele não foi pragmático. Ao contrário, ele mostrou ao que ele veio e aquela ideologia antiga, Sharia, né, lei islâmica, consolidar no poder, colocar, aparelhar o Estado. Então, assim, não arrumou a economia. E ele era supostamente um pragmático ali dentro. Então, quer dizer, a gente tem que questionar. É uma ideia que fracassa, quem são esses pragmáticos, né? Onde eles são? De fato, e inclusive hoje cada vez mais setores da população, inclusive, estão pedindo uma repressão brutal por parte do Exército. Exatamente. Porque são setores que estão dizendo, olha, a Irmandade, como estava dizendo, mostrou que veio, não podemos, não queremos isso, né? Queremos um Estado laico e que as regras do jogo sejam outras. Então, o que esse grupo, que na verdade vários que hoje compõem essa transição, estão tentando fazer? Uma constituinte. Já existe, então, a Assembleia Constituinte formada, estão tentando levar adiante uma constituinte, estão dizendo que vão considerar a constituinte recém-esboçada dentro da nova constituinte, que será considerada, mas que devem, dentro de um grupo plural, formar uma constituinte laica de um Estado laico. Isso que estão dizendo, para poder, assim, possibilitar que no futuro grupos religiosos até façam parte de governo, de eleições e tudo mais, sem transformar o caráter do Estado, que é o que muitas dessas vanguardas revolucionárias temem, não é? Agora, o que, por parte da análise da situação, eu acho que o que se teme é que não se consiga fazer uma transição democrática excluindo um grupo das proporções da Irmandade Muçulmana e com os riscos de radicalização nas ruas, como a gente tem visto. Mas há analistas que acham também, quer dizer, uma das intenções do Exército com esse banho de sangue também é provocar tal clima de medo que chame, no final, uma Irmandade Muçulmana para a mesa de negociação mais enfraquecida, mais fragilizada. Ou não, né? Ou que ela parta para o ataque, se ela partir para o ataque, aí vai ter uma justificativa ainda maior. E assim, a gente tem que entender que nesse processo democrático tem um elemento que vem antes da ideia de democracia, que é a ideia de ordem. E as sociedades ali do mundo árabe, que estão acostumadas, seja uma ordem imposta autoritária, mas é uma ordem. Então, não dá para você ter liberdade, que é um princípio talvez fundamental, primário da democracia, sem você ter ordem. Então, as pessoas vão estar suscetíveis a apoiar uma ordem que seja mais forte. E aí vamos trabalhar, então, essa mudança da ordem para abrir para a liberdade. Eu só discordo em dizer que as sociedades do mundo árabe estão acostumadas com uma ordem. Acho que, inclusive aqui... Elas não gostam de desordem, isso é um fato. Não, isso é característica de qualquer sociedade, principalmente as alas, digamos assim, classe média, mais conservadores, as alas não querem desordem. O argumento da desordem sempre é o argumento para, né, colocar o pé no freio, enfim. Acho que eu não gosto de caracterizá-los dessa forma, né, como se fosse possível. É tão plural, né, o que pensam é tão plural. São 2 anos e meio, 2 anos e meio desse processo, que não é um processo de transição, é um processo hoje é um processo anárquico, caótico. Não é tão anárquico, caótico. Há forças e há um avanço e retrocesso constante. Hoje a situação é muito pessimista. De fato, é muito pessimista, porque a gente, mais ou menos, em país após país, está vendo que aquela vanguarda revolucionária está sendo derrotada, né? Mas o processo histórico geralmente é assim. As vanguardas são derrotadas no segundo momento e o processo é de longo prazo. Quanto tempo a Revolução Francesa levou para chegar a uma república democrática? Né? 150 anos. Nós estamos falando de um outro ator importante nessa cena toda, que são os Estados Unidos e seu papel para ajudar ou não a pacificar atuais em torno desse golpe. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o comportamento do presidente Barack Obama daqui a pouquinho, depois do intervalo.
A reação do presidente Barack Obama diante da matança no Egito foi considerada suave. Ela recebeu muitas e muitas críticas porque apenas anunciou como uma retaliação a suspensão de um exercício militar, já combinado anteriormente com as forças, mas não suspendeu a ajuda financeira importantíssima, de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para o Exército. O que vocês acham? Os Estados Unidos podem ter ainda um papel importante lá, atitudes que o Obama pode tomar. Não suspendeu porque esse é justamente o que inclusive espera Israel, importante aliado dos Estados Unidos, que não se suspenda essa ajuda, porque essa ajuda que mantém os militares atrelados a certos ditames, né, relação assim de obediência no máximo possível diante de uma política regional norte-americana. Então, isso é muito difícil Barack Obama cortar. Os riscos, no entanto, de não se condenar essa repressão da Irmandade são enormes, porque a repressão na Irmandade pode levar novamente à situação do início da década de 70, que foi uma brutal repressão da Irmandade, com 1.200 membros mortos, e um jihadismo, então, de setores pequenos, mas que fazem muito estrago, que culminou em 97 no atentado de Luxor. Então, esse é o panorama. Aliás, ele teria outras opções? Então, essa é a dificuldade, não tem. Se ele olhar para um lado, está ruim. Concordo, você pode criar mais jihadismo, você pode alimentar um radicalismo, se você permitir que isso aconteça, mas não dá para cortar a ajuda, porque hoje se você tem alguma instituição, com todos os seus defeitos e críticas que existem, a instituição militar no Egito é uma instituição minimamente que para de pé. Não dá para se ter democracia sem ter instituições fortes. Essa é uma questão. A segunda é o que a Arlene comentou em relação a Israel. Isso é o fiador do acordo de paz. Aliás, você vem de lá. Como é que o Israel está vendo essa instabilidade no Egito? Muito preocupado com o que está acontecendo no Sinai, principalmente, porque ali virou uma terra desgovernada, uma área onde você tem grupos terroristas jihadistas tomando conta daquele espaço, o que pode, se a situação no Egito se agravar, inclusive o Sinai pode acabar se tornando uma área meio independente. Estão se falando de um emirado, né? E por ali é que chegam as armas para o Hamas e para os outros grupos, os salafistas dentro de Gaza. Então, Israel está muito preocupado com aquilo. E, ao mesmo tempo, para controlar, tem que permitir que o quê? Que os militares egípcios ocupem ou estejam vigiando uma área que dentro do acordo de paz não permite a presença militar. Então é muito complicado, é muito delicado o equilíbrio aí para os americanos do que fazer com isso. Em 2009, o Wikileaks vazou uma conversa que a gente sabe exatamente qual era, o que essa ajuda faz. Além da questão do acordo com Israel, tem uma prioridade no uso, né, do canal de Suez e do espaço aéreo egípcio, no caso de outros conflitos na região. E os egípcios tentam usar aquilo e manter e garantir que eles vão continuar recebendo essa ajuda. É 1,3 bilhões de dólares para os militares, mas tem um resto que não é só para os militares, que é ajuda para desenvolver democracia, enfim. Mas acho que o Obama está meio sem saída. Alguns setores dessa juventude revolucionária hoje estão denunciando a repressão, a violência, porque sabem que hoje a violência é contra a Irmandade, amanhã pode ser contra eles, né? E outros setores estão com alguma esperança com as alas mais jovens dos militares, porque veem assim que o espírito nacionalista pode talvez falar mais alto e manter esse país intacto para o que vier. O problema é que o que vier, realmente, eu não consigo ver com muito otimismo em relação à democracia. Né? Vamos ver essa sexta-feira, esse dia de fúria que estão prometendo. Muito preocupante. A Irmandade Muçulmana, um dia religioso, inclusive, para a Irmandade, que pode ser muito simbólico, não é? Sem dúvida. Você ter e pode determinar se a gente caminha para uma guerra civil ou não, e aí seria extremamente destrutivo para o Egito, para a região e para o mundo. Provavelmente uma guerra mais subterrânea do que civil aberta dentro do Egito, dada a atual configuração. Muito obrigada, Arlene, muito obrigada, Reine, pela participação aqui no Entre Aspas. E obrigada a você também, que nos acompanha. O Entre Aspas volta terça-feira. Tá lá.